Que coisa linda, né? Eu estou me sentindo até meio culpado de estragar esse momento. Eu sei que alguns de vocês gostariam que a gente continuasse. Deixa eles cantando, não atrapalha não, né? É assim que eu me sinto alguns domingos na igreja, quando o pessoal da música assim toca, inspira. Aí eu fico em dúvida se eu devo mesmo pregar, ou depois do momento da música eu tenho que só orar e falar: Deus abençoe vocês, boa semana. Mas assim, uma coisa que eu estava pensando ali comigo, há muitos anos a gente está lutando para que no contexto do nosso próprio movimento, e aí eu não estou falando da Chácara Primavera, esse aqui é o meu? Ainda não, né? Deu? Ok. Aí eu não estou falando da Chácara Primavera, mas eu estou falando da Rede Ressurgência, que ela é maior do que a Chácara Primavera. Envolve outras igrejas com as suas redes de plantação. E quem me conhece há algum tempo sabe que eu não sei ficar parado e não sonhar, né? O Gustavo, coitado, sofreu muitos anos comigo, porque eu sonhava e falava: Gustavo, agora você executa, né? E eu tava vendo o Paulo, o Tiago e a Fê cantando, e pensando comigo: nossa, mas as nossas igrejas, tem gente muito rica na área da música. Por que não um encontro como esse aqui, mas com os músicos das nossas igrejas, com as pessoas que elaboram as liturgias, para conversarem sobre como construir liturgias missionais, como compor músicas que falem ao coração do homem e a mulher da sociedade contemporânea. Já pensou os seus músicos em contato com outros mais experientes? A Paula já está se inscrevendo lá para o evento. Sonhe com isso. Mas volto a dizer, eu nos últimos 3 anos, eu viajei o Brasil tentando convencer pastores que a gente devia trabalhar mais junto. E eu confesso que eu cheguei no final dessa maratona dizendo: fiz a minha parte, e essa é uma causa impossível. Impossível. Mas quem sabe brote no coração de alguns de vocês o desejo da gente, e esse evento com música seria só um exemplo de tantas outras coisas que a gente poderia fazer dentro de uma missão, de uma visão de missionalidade. Quem sabe as pessoas que trabalham com os jovens das nossas igrejas estarem juntos durante um final de semana para conversarem sobre as dificuldades, para trocarem experiências, as pessoas que trabalham com crianças e assim por diante. Mas enquanto vocês pensam nisso, eu queria dar uma palavra para vocês, e sobrou para mim um tema um tanto quanto esquisito, e como fui eu que bolei os temas, eu não posso nem reclamar disso, né? Não sei se já aconteceu com você. Ontem o Andrew estava falando sobre planejar série de mensagens, né? E às vezes acontece comigo, assim, a gente planeja, quando chega na hora de preparar a mensagem, eu olho o tema e o texto, falei: meu Deus, quem teve essa ideia? Assim, como é que eu vou falar sobre isso agora, né? Então, morte, instituição e legado. Mas eu tentei organizar as minhas ideias da seguinte maneira. Primeiro, me acompanhe na seguinte reflexão: por que movimentos morrem? Porque movimentos morrem. Muitos movimentos na história morrem. Só tem um movimento na história que não morreu. É o movimento de Jesus. Os outros, todos, viveram o seu apogeu e morreram. E por que eles morrem? Algumas possibilidades aqui. Primeiro, porque os seus líderes
enfrentam problemas morais, e aí o escândalo vem à tona, e o movimento fica desacreditado, e acaba o movimento. Eu assisti algo assim no Brasil. Aí eu vi um movimento que era muito intenso, muito grande, muito influente, e o líder desse movimento caiu moralmente. E junto com ele, desabou uma crise. A gente escuta falar, infelizmente, quase todo ano, de situações nos Estados Unidos, de grandes líderes, e um movimento de plantação de igrejas, nos últimos 10 anos, talvez, tenha vivido, assim, uma sequência de problemas morais com os seus líderes. E eu não estou falando isso para a gente acusar quem enfrentou essa situação. Porque a palavra de Deus diz: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Mas movimentos morrem porque a primeira geração do movimento, de líderes do movimento, morrem. E esses líderes não gastaram tempo passando o bastão para a próxima geração. Eu lembro que eu estava numa conferência e eu estava na fila da refeição. E 2 caras estavam conversando na minha frente, e eles estavam falando um com o outro, dizendo: o grande problema é que líderes de movimento gastam tanto tempo com o movimento que se esquecem de gastar tempo com a próxima geração. E aí, quando eles morrem, o movimento acaba. E é verdade. E aquela conversa fez eu repensar algumas coisas da minha vida e da minha agenda. Outra razão pela qual movimentos morrem: às vezes os líderes passam o bastão, mas a próxima geração não pega. Os líderes entregam o bastão, a próxima geração diz: não, obrigado, a gente sabe fazer melhor. Não, nós vamos criar o nosso movimento, pode ficar com o seu bastão até a sua morte. E movimentos morrem, não porque líderes não passam o bastão, mas porque a próxima geração diz: não, obrigado, segue o enterro. Né? E uma última razão que eu queria pontuar, por que movimentos morrem, porque o propósito daquele movimento foi cumprido. E esse é um ponto que quem trabalha comigo e me acompanha no CTPI há muitos anos é testemunha que eu já falei várias vezes no contexto da liderança do CTPI, assim: mas será que a gente tem que continuar lutando para o CTPI acontecer? Pode ser que o CTPI nasceu, ninguém falava de plantação de igrejas, nem as organizações internacionais que cuidam de plantação de igreja dava bola para o Brasil. O CTPI nasceu, o CTPI cresceu, denominações começaram a montar os seus centros de treinamento, de avaliação, organizações internacionais resolveram estender os seus braços para o Brasil e criar aqui as suas redes. De repente, a gente tem que pegar, celebrar o que aconteceu e deixar morrer, sem crise. E eu falo isso porque eu acho que existem muitas organizações que já deveriam ter morrido, mas estão respirando artificialmente, estão entubadas, e assim, elas até perderam o seu propósito, porque o propósito foi cumprido lá atrás. Agora o propósito é a automanutenção da instituição. E nós precisamos ter essa dinâmica do reino, que existem movimentos que vêm, cumprem o seu propósito e morrem. Isso não é triste. Isso é: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Simples assim. Agora, por que instituições nascem? Vamos lá. Primeiro, uma razão boa porque instituições nascem é porque nós
às vezes, em meio ao movimento, nós precisamos organizar processo. A gente precisa parar um pouquinho e falar, não, peraí. Como que se entra no movimento? Quem pode entrar no movimento? Quem entra no movimento, o que deve fazer? O que caracteriza igrejas? A gente precisa disso. Então, não adianta a gente ser ingênuo, dizendo, não, eu só vou estar vinculado ao movimento, eu sou anti-instituição. É natural. As nossas igrejas, a minha igreja, a Chácara Primavera, começou num movimento, num grupo de pessoas que estudavam a Bíblia na casa da Ana Maria. E chegou um momento que o negócio começou a crescer e a gente teve que reavaliar e a gente se tornou igreja. É uma parte natural. O problema é que, às vezes, instituições nascem para canalizar o movimento. Então você tem um rio enorme, um rio com águas, com uma correnteza forte, e alguém tem a brilhante ideia de fazer uma tubulação subterrânea para canalizar o movimento, e agora o movimento ele tem que passar por aquela tubulação. Aí a coisa começa a pegar. Ainda, manter o poder e o controle. Porque quando a gente institucionaliza e a gente cria a tubulação, e dependendo do estatuto que a gente cria na igreja, nós vamos ser eternizados no poder e no controle. E existem questões éticas aí que a gente precisa tomar cuidado. Porque, assim, eu sei, alguns de nós viemos de uma experiência denominacional frustrante. Então, alguns de nós têm dificuldade de crer na idoneidade da instituição. Aí, a gente sai da instituição e a gente começa um movimento, e aí, quando o movimento começa a precisar de organizar o processo, a gente cria uma pequena instituição, e a gente coloca nessa instituição a gente no topo da pirâmide, sozinho. Por quê? Porque a gente não confia na instituição, a gente confia em nós. Mas o que a palavra de Deus diz sobre o meu coração? Ainda, o pior é quando a instituição nasce, canaliza o movimento, cria mecanismos para que alguns estejam no poder, e a instituição passa a ser o fim e não mais o meio. Por que a instituição existe? Para autossobreviver. É mais ou menos assim, você começou um movimento para mandar missionários para a África. Aí você criou uma instituição para organizar o processo de seleção, de envio e de manutenção dos missionários. Aí essa instituição começou a se tornar tão grande, se alugou um prédio tão caro, você colocou tanta gente para trabalhar, que agora, qual é o fim dessa instituição? Você tem que arrumar missionário para ir para a África, senão a gente não vai ter sustento para o escritório. A gente tem que conseguir mais missionário para a África, senão a instituição vai ter que fechar. Você percebe o nó que a gente dá? E eu acho que assim, a gente precisa tomar sempre muito cuidado com o que a gente cria e como a gente cria. Porque é fácil a gente olhar para os líderes denominacionais e dizer eles se perderam. É fácil a gente olhar para grandes organizações e dizer eles se perderam. Mas é muito fácil se perder. Basta você ficar sozinho, isolado. É só uma questão de tempo. Você ficou sozinho, você ficou isolado, é só uma questão de tempo para você se perder. Eu sei, alguns estão pensando assim, comigo vai ser diferente. Todos que se perderam pensaram assim um dia. Por isso se perderam. Então, deixa eu fazer uma comparação aqui muito simples entre instituição e movimento, que eu estou usando essas duas palavras. Primeiro, instituição, as pessoas se unem por regras. Movimento, a união é por uma visão. As pessoas estão juntas porque existe uma visão. Instituição, as pessoas estão juntas
porque concordam com as regras. Instituição tem um compromisso estatutário. Você tem que assinar o estatuto para fazer parte da instituição, ou quando você se torna membro daquela igreja, você tem que responder algumas perguntas. O movimento, o compromisso é orgânico. Você veio, você recebeu sustento, você ficou feliz, você plantou a sua igreja. Eu não tenho como pegar no seu pescoço e falar assim: você tem que continuar plantando igreja, você tem que continuar junto com a gente. O compromisso é orgânico. Se você quiser migrar para outro lugar, paciência. Não existe estatuto, ao menos que você faça parte de um movimento, por exemplo, ligado à denominação, ou algumas organizações que estão mais para a denominação, onde você tem um compromisso assinado, né? Ainda, instituição. Na instituição, as mudanças são burocráticas. Pelo menos na instituição que eu participo, por exemplo, assim, se alguém tem uma igreja tem uma dúvida, então ela manda para o presbitério manda para o sínodo manda para o Supremo Concílio, que se reúne a cada 4 anos. O Supremo Concílio forma uma comissão para estudar aquele assunto e apresentar uma solução 4 anos depois. 8 anos depois, a resposta vem, mas a gente já tomou os caminhos que a gente tinha que tomar. Assim, ninguém mais nem tem dúvida acerca daquilo. Agora, movimento, as mudanças são dinâmicas. São dinâmicas. Ainda, a instituição, a ênfase está no passado. Instituição existe para preservar a memória do passado. Movimento, a ênfase está no futuro. Os desafios que nós temos diante de nós. O que nós podemos fazer a partir de agora. Ainda, instituição, as pessoas se filiam a instituições pensando nos seus direitos e benefícios. O que eu vou ganhar com isso? Essa é uma pergunta muito recorrente quando a gente fala da Rede Ressurgência. Desculpa, o que eu vou ganhar com isso? Então vai para a instituição. A instituição te dá direitos e benefícios. Movimento é movido pela sua paixão e doação. Movimento você tem que dar. Instituição você se filia para receber. Movimento você se apaixona pela visão e diz: eu quero dar do meu tempo, o que eles precisam, eu quero reunir pastores da minha região e eu quero falar disso que vocês estão falando, eu quero me doar, porque eu estou apaixonado pela visão, então eu vou me doar. E terminando aqui a comparação, a instituição, ela tem um propósito intrínseco da autoperpetuação. Por exemplo, nenhuma instituição pensa em morrer, luta bravamente para isso não acontecer. O movimento, ele pode morrer, contanto que ele deixe o legado às gerações futuras. E às vezes um movimento gera outros movimentos. E depois de 30 anos, 60 anos, 100 anos, você ainda tem reflexos daquele movimento lá atrás. E talvez por isso a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com as nossas rupturas, porque é muito presunçoso da nossa parte achar que nós somos sem umbigo, sem que você olhar para a sua barriga, você tem um umbigo aí, né? Você veio de algum lugar. Eu sou fruto de um movimento que talvez tenha morrido lá atrás, mas eu sou fruto de um movimento. Então, deixa eu colocar para vocês algumas coisas sobre esse legado para gerações futuras, a partir do último diálogo que Paulo tem com Timóteo. Paulo é a segunda geração de um movimento de Jesus. Timóteo é a terceira geração. E Paulo fala algumas coisas para ele. Olha só: portanto, você, meu filho.
Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Um movimento sadio é formado por pessoas que reconhecem a sua herança. Ou melhor, reconhecem a sua paternidade. Quem são os seus pais? Ninguém aqui, por mais que queira ser original, é de fato tão original como imagina. Por exemplo, eu tenho pais. Eu sou fruto de algumas pessoas. Eu sou fruto do que eu vi no Ari Veloso. Eu sou fruto do que eu vi no Caio Fábio. Primeira dispensação, mas ele influenciou minha vida. Ele influenciou minha vida. Eu reconheço. Valdir Sternagel, Ricardo Barbosa, Douglas Spurlock, Carl John Bosma, Dr. Russell Shedd, eles são meus pais. Steve Andrews, Andy Stanley, John Stott, Tim Keller, Mark Driscoll. Você percebe o punhado de gente que influenciou a minha vida? E você não precisa ter medo em admitir que você é influenciado por outro, porque você nunca vai se tornar igual a ele, você sempre vai ser você. Mas nós precisamos de paz, nós precisamos de paz, nós precisamos de ponto de referência. Eu sempre tive como ponto de referência pastores e amigos que estão aí 10 anos na minha frente. Eu sempre sentei com eles para perguntar o que vem em seguida. Me conta o que você está vivendo, me conta o que você sente, me conta os perigos, quais são as pedras escorregadias que você está enxergando aí. Ainda, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Apesar de existir essa conexão de mentoria, de paternidade, nenhum mentor, pai espiritual sério e sadio, chama para si a responsabilidade de fortalecer o seu filho na fé. Não, ele aponta para Jesus. Você tem que se fortalecer em Jesus. Você tem que olhar para Jesus. É nele que você vai encontrar as suas forças. Mas o texto continua, Paulo dizendo: e as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confies a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Perceba, Paulo ensina Timóteo. Timóteo tem que ensinar outros homens que sejam confiáveis. Esses outros homens confiáveis devem ensinar outros. Ou seja, 4 gerações aí. Mas isso me aponta para o fato de que um movimento saudável e que não morre é um movimento formado por pessoas que têm uma profunda consciência que eles não são o fim da linha, eles são só meio. Só meio. O Felipe falava hoje pela manhã sobre, às vezes, você receber recurso e quando a sua igreja está organizada, você diz assim: valeu aí, gente, obrigado, hein? Gostei do movimento, hein? Valeu, valeu, tchau. Ei, você não é fim, você é meio. O que você recebeu, você deve passar para gente idônea, e você precisa ensinar gente idônea a dar a mesma coisa. Essa é a única forma de um movimento continuar vivo e de maneira sadia, tendo líderes que não se veem como um fim, mas como meio. Ontem, em algum momento, eu falava sobre a experiência de generosidade na comunidade Chácara Primavera. E assim, eu acho que tem relação isso, porque quando você tem uma igreja
que você começa a fazer a gestão dela diante dos seus líderes, como se ela fosse o fim, você está levando essa igreja pelo caminho errado, que não tem a ver com o caminho da missionalidade da igreja. Uma igreja local sempre será um meio para abençoar outros, um meio para abençoar novas igrejas, um meio para propagar o evangelho em outras regiões, um meio para sustentar outros plantadores. Esse é o nosso fim, ser meio. O nosso fim não é ser fim, o nosso fim é ser meio. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da sua vida civil, já que deseja agradar aquele qual estou. E aí, o apóstolo Paulo vai dar para Timóteo três imagens, que Timóteo conhecia muito bem. A primeira delas é de um soldado, e essa imagem traz para mim a ideia de compromisso e lealdade. Um soldado, um bom soldado, ele precisa ser leal. Um bom soldado não muda de time no meio da batalha. Um bom soldado, no meio da batalha, não levanta a cabeça e diz assim para o inimigo: quanto que vocês me dão para o projeto de plantação? Vocês vão dar mais? Tchau, pessoal, estou deixando porque eu vou para lá. Lealdade. E aqui eu não estou falando que Paulo estava dizendo que você tem que ser leal a um movimento. Paulo estava dizendo que um líder, ele é leal àqueles que estão à sua volta. E ele tem compromisso. Compromisso assumido é compromisso realizado. Quantas vezes eu me deparo com situações como alguém chega para mim e diz: Deus colocou no meu coração plantar uma igreja nessa cidade. Que bom, vamos tentar ajudar você nisso. E aí o cara começa o projeto de plantação, e aí assim, a igreja é organizada, mas naquele jeito, assim, a bola bateu nas duas traves, precisou de VAR para saber se a bola passou da linha, aí vem o juiz de VAR e fala: não, ok, a igreja se tornou autossuficiente. Aí o cara, na semana seguinte, sabe, assim, Deus sempre colocou no meu coração o desejo de morar na América do Norte, e eu acho que agora que a missão está... Ei, peraí, que história de missão cumprida? Você acabou de... Um filho acabou de nascer, ele é recém-nascido. Você tem que criar essa criança. Mas a gente toma como muito comum esse negócio de eu senti que... Eu já, como pastor, me deparei com pessoas que vieram até mim dizendo: eu senti que eu tenho que me divorciar. Você não sentiu nada. Você tem que começar a obedecer e sentir menos. E um líder que participa de um movimento sério e sadio, ele carrega essas características do soldado: a lealdade e o compromisso. Mas uma outra imagem que o apóstolo Paulo coloca é do atleta. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. E dois elementos também existem na imagem do atleta. Nós temos aqui na igreja um casal que já participaram várias vezes de competições de Ironman. E assim, o cara, quando ele está treinando para uma competição, ele passa assim 9 meses sem saber o que é comer uma pizza. Acorda 3 horas da manhã para pedalar 70, 80 quilômetros. No dia seguinte acorda 3, 4 horas da manhã para ir para uma piscina, para nadar 3 quilômetros. Na outra manhã ele acorda para correr 25 quilômetros pela manhã. Por quê? Porque assim,
Ser atleta demanda, colocar duas palavras, dedicação. Mas o que o apóstolo Paulo chama aqui também é a ética. Sem atalho. Sem atalho. Ética. Não basta você correr bem. Você tem que correr dentro das regras. De nada adianta você ser o primeiro a chegar, se o escândalo vem em seguida. De nada adianta você ter a maior igreja, se em seguida vem o tombo, o escândalo e a vergonha do evangelho. É dedicação e ética. E a terceira e última imagem que o apóstolo Paulo coloca, do soldado, do atleta e do lavrador, ele diz: o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. E aqui a gente está sempre de olho, e eu já vi pastor de algumas denominações aí complicadas, olhando para esse texto e já partindo para os frutos. É bíblico, o lavrador tem que participar dos frutos da colheita, dos primeiros frutos. Sim, mas a gente pulou uma parte. Ele trabalha arduamente. Ele tem que trabalhar arduamente. E o lavrador, a imagem do lavrador é a imagem de resiliência. E aqui, eu não vou precisar, gastar mais tempo, porque eu sei que vocês conhecem inúmeros estudos que têm sido apresentados em revistas, em artigos, da dificuldade da geração mais nova atual ter resiliência. Assim, eu acho que essa é uma coisa que sempre quando a gente olha para uma cultura, a gente diz que a gente tem que enxergar os pontos de contato com o evangelho, mas a gente tem que enxergar também as fendas dessa cultura que vão nos levar para longe de Deus. Em alguns aspectos nós precisamos ser contraculturais. E eu queria desafiar os mais jovens aqui, nessa questão da resiliência, serem contraculturais. Serem contraculturais. Não importa se a sua geração não consegue perseverar e diante da pressão já espana. Nunca ouvi falar tanto de burnout. Não importa se você foi criado pela sua vovó, se com 20 anos de idade sua mamãe ainda levava todinho na cama para te acordar. A questão não é o que fizeram de você, a questão é o que você vai fazer do que fizeram de você. E você vai glorificar a Cristo sendo um homem resiliente na sua família. Quantas vezes eu vejo esposas carregando o fardo do suor do rosto, sendo que Gênesis capítulo 3 diz que o suor do rosto é do homem. Eu quero desafiar você, que faz parte dessa geração que a gente está ouvindo tanto, que tem dificuldades com a resiliência, com a perseverança, que assim é constantemente assaltada pelo burnout, que diante de problemas... Eu queria desafiar você a buscar força em Cristo e se tornar uma contracultura nessa geração, firmando o passo, sendo homens como um soldado, com lealdade e compromisso, como um atleta, com dedicação e ética, como um lavrador, com resiliência. E aqui eu queria acrescentar esse ponto dos frutos, porque na cultura hebraica, os primeiros frutos era ocasião de festa. E eu acho que às vezes a gente precisa aprender a fazer mais isso que a gente está fazendo aqui esses 2 dias. Às vezes a gente se reúne muito para resolver problema e pouco para celebrar. A gente tem que celebrar. A gente tem que aprender a celebrar. Família.
Né? Eu brigo muito com os meus tios, a família da minha mãe, família italiana, vários tios, e eu falo, a gente tem que parar com esse negócio de se encontrar em enterro. Quando a gente fala assim, aniversário de fulano, vamos comemorar. Um fala assim, desculpa, não vai dar. Agora, quando tem um enterro, todo mundo aparece. Para mim, essa figura do lavrador é a figura da resiliência e da celebração. Salmo 128, 126, aquele que sai semeando e chorando, enquanto semeia, voltará com alegria, carregando com júbilo os seus fardos. Dito isso, Paulo termina dizendo, reflita no que estou dizendo. Meu filho, se fortaleça em Cristo. Seja um bom soldado, que a lealdade e o compromisso assumido pelas suas palavras seja uma marca na sua vida. Seja um bom atleta. Dedique-se em se tornar melhor. E viva de maneira ética, seja um bom lavrador, com resiliência, e celebre os frutos. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. E aqui Paulo volta para Jesus. Ele começou em Jesus, fortaleça-se no Senhor, e ele termina dizendo, o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Dependência de Cristo, não do pai espiritual, não do mentor, não do ponto de referência, de Cristo. Jesus está dizendo, seja submisso se você trabalha na igreja, seja submisso àquele que é o cabeça da igreja. Ele te dará entendimento em tudo. Assim, eu quero concluir com uma frase. Uma frase que eu tentei achar nos livros, não achei, mas eu ouvi, juro para você que eu ouvi, há talvez uns 20 anos atrás, que diz assim, se você deseja impactar uma geração, plante uma mega igreja. E é impressionante, quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu não tinha visto ainda a Willow Creek vir abaixo, eu não tinha visto a queda da Mars Hills, eu não tinha percebido a Saddleback entrando por dificuldades. Todas elas são mega igrejas, mas que impactaram no máximo uma geração. 30 anos, 35 anos. Mas a frase continua dizendo, se você deseja influenciar um século, invista no movimento. Um movimento perdura mesmo após a sua morte. A igreja que você planta, confundido com um castelo, ela não vai perdurar após a sua morte, porque ela vai depender de você. Após a sua morte, essa igreja ou vai se tornar uma igreja simples e mera, sem qualquer expressão, ou ela morre após você. Mas quando você investe no movimento, e movimento é você investir nos outros, quando você investe a sua vida nos outros, quando você investe os recursos da sua igreja em outras, quando você gasta o seu tempo fortalecendo outros, quando você morre, o movimento continua. Quem disse essa frase? Alguém saberia dizer? É? Eu ouvi de outra pessoa. Alguém se arrisca? Deixa eu terminar minha palavra
compartilhando uma conversa que eu e Steve estávamos tendo ontem no café da manhã. Porque o Steve é um desses caras, assim, ele está 10 anos na minha frente, então eu estou sempre de olho no que está acontecendo na vida dele. Eu estou sempre perguntando, como é que é? Como é que faz? O que está acontecendo? E nós estávamos falando sobre o fato dele ter deixado a liderança da igreja e conversando um pouco sobre o meu momento de vida e como as coisas devem acontecer nos próximos anos. E aí o Steve me fez uma pergunta. Ele falou, mas você tem medo de sair da liderança, do movimento, do CTPI, da igreja, e ver as coisas descambando, indo para situações que você não planejava? Aí eu respondi para ele com muita tranquilidade. É impressionante como nos últimos tempos, eu diria, se essa pergunta fosse me feita talvez há 5 anos atrás, a resposta seria diferente. Hoje eu não sei o que está acontecendo, mas eu falei para ele assim, Steve, eu tenho tanta tranquilidade de que eu fiz o que eu deveria fazer e que eu cumpri a missão que Deus me deu. O que vão fazer depois de mim é responsabilidade de quem vem depois de mim. Pegou, né? Você entendeu? O pessoal mais jovem aqui entendeu o recado, né? Mas é isso mesmo. Assim, eu não vou ficar controlando. E se a chácara, depois que eu saio da liderança, não planta mais igreja? O problema é de quem vai estar na liderança da chácara. Responda para Deus. Deus vai me perguntar, enquanto você esteve na liderança, você usou os recursos de maneira graciosa para abençoar outras pessoas? E se o CTPI descambar para um outro lado, liberal, que não crê mais na Bíblia, o que eu posso fazer? Eu não tenho controle sobre isso. Eu posso dizer para Deus, Deus, enquanto eu estive lá, eu segurei as pontas. Agora o Senhor vai perguntar o que essa outra turma fez. Paulo está fazendo exatamente isso. Paulo está dizendo aqui, na segunda carta a Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Agora você, Timóteo, se fortalece no Senhor. Lembra do que eu te disse. Passa para outros. Que passe para outros. Que passe para outros. Você não é fim, Timóteo, você é meio. Guarda isso, Timóteo. Você não é fim, você é meio. Você é meio. Seja um bom soldado. Seja um bom atleta. Seja um bom lavrador. E as outras coisas? Jesus vai te instruir. Deus os abençoe. Eu queria chamar aqui à frente alguns amigos. Hilder, pastor da igreja presbiteriana de Alphaville, alguém com quem nós temos compartilhado o desafio de plantar novas igrejas. Quero chamar também aqui o Rafael, plantador da igreja Conexão, em Juiz de Fora. Juiz de Fora é Rio de Janeiro ou Minas Gerais, Rafael? Minas Gerais, Rio de Janeiro, Fundos, Minas. Fundo de Rio de Janeiro, ok. E o meu amigo e conhecido por muitos aqui, Zigoff, o nosso luterano. Cadê o Zigoff? Vem cá, Zigoff. Porque, assim, quando eu estava falando desse negócio de resiliência, eu não podia deixar de lembrar da famosa frase do Zigoff. Quem poderia me ajudar aí, que eu não sou bom na... Hã?
Nessa caminhada, Ele está reclamando aqui, ó. eu aprendi muito. Primeiro, assim, a vinda do Zygmunt, a aproximação do Zygmunt para o nosso movimento, foi um negócio muito legal, porque assim, o Zygmunt vem da Igreja Luterana, que possuem ali lutas tremendas em algumas questões. E primeiro eu admiro porque assim, o Zygmunt, ele estava num momento de vida que ele deveria caminhar para a tranquilidade. Ele resolve plantar uma igreja, né? E aí, assim, na caminhada eu aprendi muito, assim, com esse povo alemão. Você tem que falar, fala na lata, né? Então, bando de marica, por exemplo. Tem que falar o contexto. Ok, olha, esse painel é muito importante para você que, num futuro breve, vai apresentar um projeto de plantação, porque você vai sair daqui estimulado, ou se não, assim, chacoalhou, eu preciso parar de ser fim, e eu vou ser meio, eu vou abençoar outras igrejas, outros projetos, e a gente vai conversar aqui sobre parcerias, ok? Então, o Ildé, a igreja dele tem estabelecido muitas parcerias. O Zico foi responsável aí por intermediar parcerias na igreja luterana, e eu sei que a igreja do Rafael também tem assumido compromisso e parcerias para plantação com outras igrejas. Deixa eu começar por uma pergunta genérica. Quais são os principais critérios que vocês utilizam quando vocês avaliam com a liderança de vocês um projeto de plantação? Sim, quando é apresentado para vocês aquele caderno igual do Dodô, assim, com foto panorâmica do rio, quais são os principais critérios que vocês usam para avaliar um projeto? Mais velhos primeiro. Agora todo mundo está com medo do Zico, está vendo? Bom, primeiro eu queria fazer um agradecimento. Eu sou pastor já há 42 anos, naquela época criança podia pastorear, e eu comecei muito cedo. Trabalho infantil, né? Trabalho infantil. E nós começamos a pastorear a primeira igreja que pastoreamos, e foram durante 22 anos esse trabalho, e lá existiam algumas oportunidades e necessidades. E aí começamos a 2 outras igrejas. E a gente não ouvia, como você lembrou, nada sobre plantação de igrejas, sobre movimento de plantação de igreja. Então eu queria deixar aqui primeiro um registro de gratidão. Eu sempre gostei de participar dos eventos, congressos, essas coisas, porque você se assenta ali, eu gosto muito de ficar sentado lá, você tem sempre muita coisa para ouvir, refletir, aprender. E eu disse isso para alguns jovens que estão conosco aqui, na equipe, que não percam essa oportunidade. Então eu queria muito agradecer ao CTPI, à Ressurgência, enfim, porque foi uma inspiração e são uma inspiração para nós. A igreja que nós pastoreamos desenvolve projetos de parcerias e de plantação com uma força e um dinamismo muito grande. Há um percentual bem grande do orçamento da igreja, quase metade da arrecadação da igreja é destinado a esses projetos. E aí você imagina também que quanto essas parcerias crescem ou esses projetos são apresentados e são implementados, maior é o volume dos que chegam. E aí você chega coisa de tudo quanto é tipo. Chega sonhos, assim como chegam propostas de pesadelo, literalmente. Porque quantas pessoas você não tem, às vezes, e a experiência que nós tivemos na vida profissional, secular, se a gente pode chamar assim, que não é verdade, e nós fomos lembrados disso hoje pela manhã pelo César de uma maneira muito especial, mas eu trabalhei no mercado de trabalho secular, se a gente pode dizer assim, novamente. Eu até moro em Alphaville porque eu estava lá, quando começou tudo aquilo. Essa experiência foi muito relevante, porque eu ouvia falar e eu falo, puxa, é exatamente isso.
Nós não transformamos a igreja numa empresa, mas há coisas que precisam ser feitas dentro de critérios de projeto, de propostas. Então, nós avaliamos, sim, uma proposta. Primeiro, que a gente tem um padrão, pelo menos básico, para que a gente possa começar a olhar o projeto. Porque, de novo, às vezes é só uma ideia maluca, às vezes é só, institucionalmente falando, é só um cara que é, como diz lá na minha terra, em Minas, é ruim de enxada, não faz nada, não tem campo para ele, ninguém quer ele, por sinal. E aí inventa-se um negócio para colocar o cara lá. Você inventa um problema para uma solução que não existe. Então, você tem que partir de princípios mínimos de referência, de um projeto, de estudo disso. Depois, não é só a questão da viabilidade financeira, que, infelizmente, normalmente há uma ênfase muito grande nisso. Eu costumo dizer, se a coisa vem de Deus, é um projeto de Deus, o problema é dele, porque eu não posso pregar, que ele é o dono de tudo, é tudo ouro e prata, e na hora do vamos ver, eu acho que eu sou a solução, ou a minha igreja é a solução para aquele projeto. Então, o recurso é uma coisa que vai acontecer. Então, não é simplesmente uma necessidade, mas isso precisa também ser parametrizado. E, como eu disse, o projeto e a pessoa do plantador é, para mim, o item mais importante, eu diria, e mais difícil. Mais difícil. De novo, porque às vezes é um sonho maluco, como você disse, o cara tem um sonho que Deus falou com ele, mas daqui um ano ele vem para mim e fala assim, olha, eu estava pensando que Deus falou comigo, eu falei, você precisa conversar com Deus, ele está muito confuso. Ele falou que você ia para cá, agora ele está dizendo que é lá. Então Deus precisa resolver, porque desse jeito eu não aguento ele não. Porque a pessoa muda de hoje para amanhã, daqui 2 anos, daqui 3 anos, a gente sabe, particularmente temos conversado, eu vou, vai não. Tive casos de pessoas que foram plantar igreja em outros países, voltou, antes de terminar o projeto, disse, não, nós vamos ficar não, você vai ficar lá. Agora você vai ficar lá. Enquanto você não terminar o que eu te mandei fazer, você não volte. Você se vira com Deus, porque voltar não volta. Então você tem que ter alguns parâmetros, eu diria, o projeto, os recursos, a visão, está tudo muito bonito, e o plantador. E a partir disso você depende realmente da graça de Deus. Depois você passa a exercitar todas aquelas questões de avaliação, de acompanhamento permanente, de mentoria, tudo isso funciona muito bem. Mas você tem que começar do começo. E às vezes não se tem começo. Né? No nosso caso, é importante que se diga de que a comunidade Encontro, que nós começamos a plantar em 2015, que tem 5 anos de organização, ela é fruto de cooperação e parceria. Esse negócio de plantar igreja dentro da igreja luterana era um negócio bem estranho. E se nós tivéssemos dependido de recursos internos da igreja luterana, não teria dado, não teria saído, não teríamos apoio, enfim, o projeto não teria saído. E aí eu preciso mencionar aqui o apoio da Chácara, o apoio da comunidade do Renato, de Sorocaba, e o apoio da comunidade do Ricardo Costa, em Vinhedo, foram fundamentais. Quer dizer, essa coisa... Deixa eu entender aqui, porque talvez alguém não saiba. 3 igrejas presbiterianas apoiaram a plantação de uma luterana. Eu lembro que eu trouxe o meu grupo base para ver as 3 comunidades, e nós tivemos aqui, num culto, e o Ricardo nos apresentou, e ele fez a pergunta, talvez alguém aqui diga, mas apoiando uma igreja luterana? E aí ele mesmo respondeu, e daí? É nossa visão de reino. Sabe, Renato, Costa e Ricardo, esse apoio de vocês, ele marcou a visão da igreja desde então. Quer dizer, essa cooperação que vai além dos muros. Nós hoje, como eu disse, temos 5 anos de organização, estamos no 4º projeto de plantação que estamos apoiando, metade deles são de outras igrejas. E quase 20% do nosso orçamento, mesmo em tempos muito difíceis, que nós estamos começando a sair agora, depois da pandemia, a turma ficou firme.
na ideia, nós precisamos honrar os recursos e o apoio de quem nos honrou, apoiando adiante projetos. E aí, nesse caso, irmãos, o que para mim e para nós foi super importante, a comunidade reconhece isso, foi a avaliação do CTPI. Porque a avaliação do CTPI me mostrou quem eu era, e o que a avaliação do CTPI apresentou a respeito de mim como plantador, fez o grupo base abraçar a causa. E por isso, basicamente hoje, quando a gente apresenta um projeto, a nossa liderança pergunta, mostra aí a avaliação do CTPI. E a partir daí nós tomamos a decisão. Achei interessante porque eu comecei a conversar com a minha liderança sobre a transição e a presidente do nosso conselho, um parênteses, lá na Igreja Luterana, no conselho, mulher pode ser presidente. Né? Pronto, ganhou uma comunidade luterana aqui. A presidente do meu conselho disse o seguinte, aí alguém perguntar os critérios de quem vai ser o pastor, que vai substituir você, e a minha presidente disse, cara, precisa ser alguém que caminha com o CTPI. Entende? Então, esse é o nosso critério hoje. Aquilo que funcionou com a gente acha que pode funcionar com os outros. Por isso, a avaliação do CTPI é fundamental, é o começo da conversa para a gente. E Zigo, deixa eu só até esclarecer, algumas pessoas talvez não saibam, mas assim, às vezes eu escuto de pastores, fulano me apresentou um projeto de plantação, eu falei assim, fulano, mas ele passou pelo CTPI? Sim, ele falou que passou pelo CTPI. Aí você vai ver, o sujeito passou pelo treinamento online do CTPI. Treinamento é treinamento. O que o Zigo está falando aqui é do processo de avaliação do plantador. Processo esse no qual o plantador e a esposa, ou, respeitando o Zigo, a plantadora e o esposo, são submetidos a vários testes de personalidade, comportamento, tendências, são avaliados por terapeutas, por plantadores experientes, e aí a igreja que encaminhou o sujeito recebe um laudo de 20 e poucas páginas, assim, do plantador e da sua esposa ou vice-versa. Ou seja, quando nós falamos, não, fulano, quando alguém aparecer para você dizendo, eu fiz o CTPI, você diz assim, me mostra o seu laudo, me mostra o seu relatório como plantador, porque é esse relatório que vai dizer para você assim, olha, se você quiser apoiar essa pessoa, ok, mas você precisa perceber que ela tem algumas vulnerabilidades aqui, aqui e aqui. Ele é muito bom nisso e nisso, mas ele pode dar problema nisso, nisso e nisso. Aí você decide se você quer, e se você decidir apoiar, você vai entender a importância da mentoria. Porque o mentor, ele vai ter esse relatório, e ele vai, assim, mensalmente sentar com o cara, depois de ter estudado o relatório do cara. Por exemplo, o relatório do cara diz que ele tem dificuldades com disciplina pessoal. O mentor vai dizer, cara, como é que está aí a sua disciplina pessoal? Como que você está organizando sua agenda? O que você vai fazer na próxima semana? O que você fez ontem? Me explica, como é que está esse negócio? Então, só para o pessoal entender a linguagem, quando nós estamos falando de avaliação, não é o treinamento online. Treinamento online, qualquer um pode entrar lá e fazer. Nós estamos falando da avaliação, que é um processo muito sério. E um outro detalhe que é muito importante dizer. Assim, não existe nenhum processo de avaliação para plantadores no Brasil com o perfil por detrás do plantador brasileiro.
O único que tem isso é o CTPI. Os demais processos de avaliação, eu diria, é cruel, porque são questionários, perguntas e testes que têm por detrás o perfil do plantador norte-americano, ou, em alguns casos, o perfil do plantador mexicano. É sério. O CTPI é a única organização que gastou tempo, pesquisa e dinheiro para a gente ter. Hoje nós temos o perfil do plantador brasileiro e todos os testes eles são submetidos nessa perspectiva. Desculpa, Rafael, quais são os principais critérios que vocês adotam lá? É muito difícil a gente trazer uma palavra dizendo não quando um processo, melhor dizendo, um projeto chega para a gente. E uma coisa que nos ajudou nesses 8 anos de caminhada e nos 6 anos desde quando a igreja foi organizada, nós já avaliamos alguns projetos e até agora nós entramos em 10. Desses 10, 6 se tornaram igrejas e 2 projetos de missão transcultural. A gente agora começou a dizer alguns nãos, e isso, em primeiro lugar, foi muito difícil para a gente, porque parece que a gente tem a prerrogativa ou a palavra final de dizer o seu projeto não vai dar certo ou a gente não acredita no seu projeto, não seja necessariamente isso. Uma coisa que tem nos ajudado é perceber, melhor dizendo, diante de Deus, a responsabilidade que a gente tem de gerir os recursos que Ele colocou sob os nossos cuidados. Então a gente tenta observar 3 questões específicas com 3 perguntas específicas. Primeiro, a convicção desse plantador. E a gente, na pergunta e a partir do projeto, a gente tenta mensurar, a gente tenta aferir o máximo possível por que ele acredita que Deus o chamou para plantar uma igreja. E aí é uma conversa muito sincera, a gente tenta avaliar isso em algumas percepções na avaliação do projeto. Segundo, por que ele quer plantar aquela igreja específica, ou seja, qual é a vocação específica daquela igreja. A gente sabe que no processo de plantação, esse chamado específico ele vai sendo refinado, ele vai sendo ajustado, mas precisa existir uma convicção de que aquela igreja específica, naquele lugar específico dentro do corpo de Cristo vai surgir. Então, essa vocação específica precisa estar muito clara para a gente, porque senão não significa que ele não tenha sido chamado para plantar essa igreja, mas talvez ainda não é o momento que ele precisa ter essa percepção final da vocação específica. E terceiro, se ele efetivamente está disposto a aprender nesse processo. E ele começa a aprender quando ele se submete a um processo, por exemplo, de treinamento mínimo e de avaliação, que é muito consistente para que esse processo aconteça. Então, por exemplo, essa ferramenta que o CTPI disponibiliza, ou que seja de uma outra organização séria, também nós levamos em consideração, mas até por essa questão que você falou, essa especificidade, essa sensibilidade, esse lastro de experiência que o CTPI tem, desenvolvendo um processo de avaliação que é voltado para o plantador brasileiro, sempre é a nossa referência. Então, se essas 3 questões não estiverem presentes, hoje a gente tem mais tranquilidade para dizer, olha, não significa que Deus não chamou você para plantar essa igreja, mas isso traz convicção para a gente que nós não vamos ser a ferramenta que Deus quer utilizar no seu processo, e a gente tem mais tranquilidade para dizer não. Deixa eu fazer um pinga-fogo com vocês. Sim, começando lá pelo Rafael, vindo aqui para o Zigoff, eu vou falar algumas coisas e vocês vão ter que dizer sim ou não, se a igreja de vocês abraçaria ou não um projeto como esse, ok? Chega um projeto para vocês e o projeto não tem igreja-mãe, sim ou não? Não. Eu der? Por quê? Não. Não. Ok. Enfim, Não tem igreja-mãe, é sem umbigo, nada feito. Ok. Chega um projeto em que a igreja-mãe, ela entra com 10% do valor do projeto e pede 90% em parceria. Sim, talvez ou não? Talvez. Seria algo muito especial, senão o investimento da igreja-mãe é sempre igual ou maior do que o dos parceiros. Talvez. E no caso de talvez por quê?
A gente tem como referência entender que se a igreja-mãe não entra com pelo menos 1/3 do valor, a gente tem muita dificuldade de perceber. Ok. Não, segue. Assim, a gente tem muita dificuldade de perceber o nível de comprometimento, porque senão parece assim, a gente precisa levantar recurso financeiro, a gente não sabe as questões que estão por trás, e a gente tem percebido uma coisa na nossa caminhada, que na proporção que a gente mexe no nosso bolso, a gente mostra o nível de compromisso. Então, em razão disso, a não ser que fosse uma questão muito específica de uma real incapacidade financeira por parte da igreja-mãe, que demonstrasse um esforço dela nessa participação de 10%. Então, no nosso caso, a gente precisaria avaliar com mais perspicácia essa questão. O critério de vocês, então, no caso, 1/3. O mínimo é 1/3. O mínimo 1/3 a igreja-mãe precisa bancar antes de pedir. No seu caso, Zigoff? Pode ser que uma eventual comunidade-mãe, naquele momento, apesar de reunir todas as condições para ser comunidade-mãe, esteja passando por um momento financeiro complicado, por alguma razão. Então, nesses casos, a gente considera. A questão, eu diria que parece que a gente acaba focando apenas na questão financeira. Então, pode acontecer de surgir algum doador ou uma igreja parceira, a gente trata isso como uma parceria, em que nós não temos condição, no budget da igreja daquele ano, de fazer esse investimento, e aparecer um parceiro que fala, olha, a gente tem isso, a gente gostaria de fazer um investimento e tal. Mas nós vamos assumir o compromisso pela mentoria, acompanhamento, avaliação, tudo isso. Aí seria um caso especial. Ok. Eu creio que para não focar apenas na injeção de recurso financeiro, porque tem toda uma outra demanda. Às vezes tem um parceiro que quer contribuir, mas ele não tem expertise ou não tem o conhecimento, ou não tem as ferramentas para poder mentorear, acompanhar, avaliar. E aí essa expertise ajuda a partir da igreja-mãe. Ok. O plantador, assim, um projeto é apresentado, mas o plantador não vai dedicar tempo integral. Ele vai dividir o tempo com outro negócio, outra igreja. Qual seria o critério de vocês? Tenho muita dificuldade para acreditar, mas não necessariamente tenho convicção para dizer não. Mas provavelmente seria não. Uhum. Não. Uhum. Tanto na igreja local, como nas plantações. Seja lá... Ele vai cumprir uma tarefa, né? um objetivo, um projeto, enfim, ele precisa se dedicar ao projeto. Nós tratamos, às vezes, até com... Já é trabalho demais, né? Até tem uma situação testemunhal de um irmão muito querido que a gente está apoiando o projeto, e foram herdados alguns problemas. E eu percebi que ele estava sendo consumido por aquilo. Eu falei, não, a sua função é plantar essa igreja. Isso aí a gente vai resolver. Se o plantador tiver que ficar correndo atrás de mais recursos, se o plantador tiver que ficar se preocupando em resolver problemas, sei lá, burocráticos, eclesiásticos, quem que vai plantar a igreja? Uhum. Então a gente tem uma resistência absoluta a isso. Da mesma forma. Um projeto foi apresentado e, ok, a igreja-mãe entra com 1/3, a igreja de vocês entrou com os outros 2/3, tá? Resolvido o problema. Vocês 3 cotizaram os 2/3 e vocês resolveram o problema. Aí, chega ao conhecimento de vocês que um outro pastor aqui também deu dinheiro para esse projeto. Não tem nem aviso prévio. O plantador precisa imediatamente comunicar para a comunidade mãe e para os demais parceiros, para que eles possam fazer uma redivisão e equacionar a situação. Quer dizer, transparência total. Muito bom. Pego carona na fala do Zigoff, exatamente isso. Eu acho legal a gente ter essa assim, é uma oportunidade de a gente nivelar algumas coisas. Porque eu acho que em algumas situações, às vezes, sei lá, o plantador, a igreja-mãe acha tão natural assim. Não, a gente precisava de 100 mil, a gente conseguiu 200, que bênção. Que bênção. Não, você colocou num projeto que você precisava de 100. Eu costumo dizer isso para os plantadores que apresentam projetos para a gente na Ressurgência. Bom, eu levantei 100 mil que você precisava.
Então, a partir de agora, se você receber qualquer quantia extra, você tem que informar, porque não é justo para com os parceiros. Ou seja, transparência. Vocês entraram nesse projeto e o sujeito tem lá 30 pessoas no grupo base, quando ele começa, ok? E dentro do cálculo, do planejamento dele, ele precisa ter 150 pessoas depois de 3 anos para a igreja ser autossuficiente. Final do primeiro ano, ele começou com 30, final do primeiro ano ele está com 32 pessoas. Tem muito joelho no chão e inchada na mão, senão ele está perdido. Mas o que vocês fazem? Eu costumo brincar da seguinte forma: nós vamos plantar uma igreja em um determinado bairro, numa determinada cidade. Eu digo para o plantador: você tem 6 meses, eu vou lá. Aí é uma igreja nova, você tem que se conectar com pessoas. Então você vai passear com o cachorro no parque, como alguém que está aqui fez. Eu vou na padaria perto do lugar onde está sendo plantado. Alguém que está aqui fez isso? Foi passear com o cachorro no parque para poder se conectar com pessoas. Ok. E ele levava o cartão, entendi. e levava o telefone, e se conectava, e chamou pessoas para ir fazer parte do pequeno grupo que ele estava reunindo. E para se conectar às pessoas, ele levava os cachorros dos outros para passear também. O problema, eu falei, você toma só cuidado, porque às vezes pode ser uma menina que está passeando com o cachorro, vai dar o telefone para ela que vai ser problema. Trocar os cachorrinhos. Mas eu falo, olha, eu vou lá na padaria, no supermercado, no açougue, e vou perguntar sobre você, sobre uma igreja, ou sobre um cara. Se você não for conhecido naquele núcleo pequeno que você está perdido. Porque como é que você vai plantar a igreja se você não se conecta com pessoas? Uhum. Porque é muito fácil eu começar a plantar e 50 crentes para lá que eu já conheço. Isso aí eu não preciso mandar, eu faço, né? Faço via Zoom. Porque às vezes o plantador, ele acha que assim, o papel dele é organizar o culto, organizar uma boa mensagem e divulgar nas redes sociais. Se não está tendo fruto, a culpa é de Deus. Até tem uma característica de um pastor jovem que foi plantar uma igreja, um menino muito dinâmico, extremamente ativo e muito conectado com juventude, pela própria idade e tal. Skatista, ele montou pista de skate, aí tinha... Eu falei, e aí começou, tem um fluxo muito grande de jovens. E eu fui visitar 1, 2, 3 vezes, eu falei, cara, é bom você começar a evangelizar pai, mãe, porque quem paga a conta é o cara que já tem trabalho, já tem família. Jovem, normalmente, ainda está fazendo a faculdade, está estudando, não vai pagar a conta. E hoje está aqui, amanhã está ali. Exatamente. E para ele aquilo, ele falou, olha, foi uma dica especial, porque eu comecei a focar também em famílias, em conexão com homens. Isso, inclusive, na igreja a gente tem isso muito intencional. Você evangeliza a mulher, ela se converte em uma bênção. Aí ela vai para a igreja, até leva os filhos, e o marido fica em casa reclamando, falando que vai chegar tarde para o almoço. Você quer dinheiro para levar para o pastor? Você evangeliza a criança, é muito bom e necessário, faz parte. Mas os pais vão no Natal, no Dia das Mães, Dia dos Pais, na Páscoa, para ver o filhinho cantar. Você tem que investir em homem. Porque se ele for, ele leva a mulher, os filhos, o cachorro, a criança, ele leva tudo. Então, precisa ser intencional isso. Eu dou graças a Deus, porque essa é uma visão que a gente passa aos plantadores e é uma visão da igreja local, onde quase que 50%, é 48%, 52% entre homens e mulheres. Uhum. Quase sempre é ilusão, aquela máxima que a gente repete e acredita e não se dá conta de que é uma falácia. As crianças vão trazer os pais para a igreja. Exatamente, isso normalmente não funciona. Quer dizer, traz o pai que ele vai trazer o resto da família, entendeu? Eu visitei uma região uma vez, uma igreja Assembleia de Deus, e o pastor tinha uma grande igreja e um cara assim muito centrado, mas ele falou assim, você sabe uma curiosidade? Assim, a boa parte da minha liderança, quando criança, frequentava a escola bíblica dominical da igreja presbiteriana. Aí a Assembleia de Deus evangelizou os pais e eles vieram e hoje eles são líderes da minha igreja. Ricardo, nesse caso, a gente percebe hoje que dentro desse espírito da época de você ser gentil com todo mundo, de ficar bem com todo mundo,
do tão já batido politicamente correto, a gente precisa aprender a ter as conversas difíceis nesses momentos. Então, assim, quem apoia precisa falar em amor à verdade e fazer as perguntas difíceis, e quem está plantando precisa entender que isso não é contra o ministério dele, mas por amor a favor do ministério dele, e essas conversas difíceis precisam acontecer. Então, nesses casos, por exemplo, acontece esse cenário que você compartilhou, a gente chama, procura entender o que está acontecendo e dá o direcionamento dentro, talvez, de uma conversa dura, difícil, mas necessária, e faz isso na periodicidade que é estabelecida ao longo da parceria. Então, essas conversas difíceis, elas precisam acontecer. Só lembrando, talvez o meu exemplo precisava ser situado. Se o cara está plantando uma igreja no Oriente Médio, talvez 2 pessoas evangelizadas no ano, a gente tem que celebrar e fazer um grande culto de ação de graças. Mas se o sujeito está em regiões do país onde o evangelho cresce, né, de maneira assim, e a igreja do cara não vai para frente, alguma coisa precisa ser avaliada. Mas você falou de conversas cruciais. Eu lembrei agora que a gente está celebrando aqui o momento que a gente começa o trabalho lá em Vinhedo. E em novembro de 2003, eu entrei pela primeira vez na sala do Dr. David Nicholas, pastor da Spanish River Church, e eu levei o projeto de Vinhedo. E o meu projeto de Vinhedo estava igual do Dodô, assim, lá da Oceânica, bonitinho, com foto, estatística, a foto do mar de Vinhedo, assim, tudo que tinha direito. E eu entrei na sala dele, e o Dr. David Nicholas era um cara mais alto que o Zigoff, assim, e eu entreguei o projeto para ele, e ele pegou o projeto e, literalmente, ele tinha uma mesa grande, ele jogou num canto da mesa, olhou para mim e falou assim: quem é o plantador? E antes de eu responder, ele falou: porque se esse plantador, ele não for íntegro, eu não vou dar $1 para você. Se ele não for líder, eu não vou dar $1 para você. Se esse cara não for um bom pregador, eu não vou dar $1 para você. E se esse cara não ama evangelizar pessoas, eu não vou dar $1 para você. Primeira conversa que eu tive com ele. Mas então, funcionou, porque até hoje eu lembro, assim, quando alguém me pergunta, perfil do plantador, ele tem que ser íntegro, tem que ser líder, tem que ser bom pregador e tem que evangelizar. Guardei. Então, as nossas conversas estão muito fáceis, então, perto de uma realidade como essa, né? Porque às vezes a gente vai muito cheio de tato, e assim, como diria a turma do Rio, a gente não manda real. Então, assim, ter essa transparência e eu acho que isso poupa muita coisa, economia de tempo, processos que podem ser dolorosos para o grupo base, para esse plantador, para a sua família e para a igreja que investe. Então, essas conversas são difíceis, mas elas são necessárias, elas são indispensáveis no estabelecimento dessas parcerias. Talvez essas conversas sejam difíceis para a gente, justamente porque, em alguns casos, a gente recebe projeto, assim, de gente conhecida. E o sujeito fala: Rafael, lembra de mim lá daquele encontro lá na chácara, eu fiquei de mandar para você e tal. Ou seja, o cara vem pela via afetiva e não necessariamente pela via da competência, da objetividade. Esse é o projeto, esse é o meu relatório que eu fiz lá no CTPI, e eu preciso de tal quantia para plantar a igreja e eu vou prestar contas a vocês. Não? Isso que o David Nicholas falou, Ricardo, que você menciona, de que o sujeito ele precisa ter paixão. Estava conversando com alguns aí numa roda, nossa comunidade luterana se aproximou nos últimos meses de uma igreja chamada Assembleia de Deus Madureira, muito parecida. Agora sim, duas, luterano, né? Com assembleiano.
Igreja luterana plantada por presbiteriano em parceria com a Assembleia de Deus. O que dá isso? Ministério Madureiro. O pastor é um negão, e ele se chama de negão, chamado Manuel Soares. É um carioca, fica a 3 quilômetros da nossa comunidade, e eu percebi que ele fazia um trabalho com haitianos. E a gente se aproximou deles porque a gente pensou, poxa, quem sabe por aí a gente pode ajudá-los do ponto de vista diaconal. E aí ele me contou um negócio que foi a melhor aula de missiologia que eu vi nos últimos anos. Ele disse que os haitianos que cercavam a sua igreja, ele tentou trazer para a sua comunidade e eles vieram, mas eles não havia jeito de haitiano e brasileiro se integrar. Diz, o perfil é diferente, a língua é diferente, tudo é diferente. Eu digo, aí, o que você fez? Aí ele me disse, paixão acha um caminho. Eu digo, o que você fez? Ele diz, eu peguei o haitiano que sabia mais de Bíblia, que é um cara que teve no terremoto 3 dias debaixo de um prédio que caiu, perdeu a perna, e que se converteu ali debaixo do prédio. E o Manuel diz, eu ordenei ele pastor. Ele diz, e agora, ele diz, os haitianos se reúnem na minha igreja, no meu templo, do 12:30 até as 4, e a minha comunidade se reúne das 6 às 8. Eu disse, cara, isso do ponto de vista luterano jamais seria possível. Paixão acha um caminho. Seria interessante, uma igreja haitiana dentro de uma igreja luterana no sul do país. Tudo loiro assim e os haitianos no meio. Eu vi nos... Hã? Mas então, sabe, essa coisa que o David Nicholas diz da paixão, que está no plantador, ele faz diferença. Porque a paixão acha um caminho. É verdade. A paixão acha um jeito. Entende? E os haitianos, veja, do 12:30 às 4. E quando eu disse para ele que os nossos cultos duram 1 hora, aí ele disse, como é que vocês conseguem? O tema do nosso painel aqui é cooperação e parceria, e a minha missão é apertar vocês. Então, a gente tem mais alguns minutos, eu queria ouvir de vocês, de maneira muito breve, no exercício das parcerias e cooperação, a maior alegria que vocês já tiveram e a maior tristeza em parcerias e cooperações. Maior alegria, maior tristeza. E Deus conhece o coração de vocês, não vale? A maior alegria que nós experimentamos foi no ano passado receber de uma igreja que está sendo plantada no norte do Iraque, no Kurdistão, a foto de batismo de um grupo de refugiados sírios que essa igreja acompanhou durante 3 anos, e eles professando a fé em Jesus. Isso não tem preço. Quando a gente entende a dimensão do reino, e quando a gente conhece um pouco da realidade, tentando perceber o máximo possível das informações que vêm de um campo como esse, assim, quando a gente vê algo como isso acontecendo, a gente mostra para a igreja, a gente mostra para o conselho, e a gente fala assim, o dinheiro pode ter uma utilização fantástica no avanço do reino. Então essa foi a maior alegria. A maior tristeza foi perceber mentira no processo, foi perceber manipulação de relatórios, e foi perceber falta de temor na utilização dos recursos e na confiança que foi empenhada. Não Isso do mesmo acontece. projeto, você está falando de outro. De outro projeto, do nosso país. Uhum. Os luteranos vão me matar depois do que eu vou falar aqui. Nesse afã de tentar motivar as comunidades luteranas a se tornarem parceiros de projetos, a maior tristeza são os pastores. E a maior alegria são os líderes das comunidades não pastores. Eu vou explicar. Eu gosto muito de um psiquiatra
pastor aqui em São Paulo, chamado Joel Birman. Ele escreveu um livro chamado Mal-Estar na Atualidade, já está na 2ª e 3ª edição, e ele diz o seguinte, de que, tentando definir o ser humano do nosso tempo, ele diz que o problema é o autocentramento absoluto do sujeito no nosso tempo. E aí eu trago isso para a nossa realidade. As pessoas são autocentradas, os pastores são absolutamente autocentrados no seu campo, e eles produzem comunidades autocentradas. Quando você vai, por exemplo, eu fui atrás de parcerias ajudando o nosso plantador em Sado, o Johnny, que está aí. Cara, você fala com os pastores, eles acham uma desculpa porque não dá. Aí a presidente do meu conselho diz, pastor, não fala com os pastores, fala com os líderes da comunidade. Cara, aí não dá, né? Aí não dá. E aí a gente fez a prova e funciona. E veja, e aí o que sabe, eu acho que essa coisa da cooperação é um dos valores do reino de Deus, justamente para vencer esse autocentramento que está em nós. E quanto mais gente você apoia que não é da sua denominação, melhor. Porque aí você não pode meter nenhum pitaco lá. Por exemplo, o Johnny planta uma igreja luterana. Eu toda hora estou querendo dizer para ele como fazer isso. Apoiamos o projeto do Davi Lenço lá em Jundiaí. Eu não pude nunca dizer como ele devia fazer. Uma vez porque ele é batista, né? Eu sou luterano. Entende? Mas então você apoiar projetos que vão além da sua denominação, sabe, isso nos abençoa e nos ajuda a vencer essa síndrome que parece de pastor, onde a gente quer ter o domínio, a gente quer ter o controle das situações e a gente impede o reino de seguir adiante. Vou apanhar, mas tudo bem. Sua alegria e tristeza, Eudé? Minha alegria foi o aprendizado que esse processo de se envolver e se apaixonar por plantação de igreja trouxe. Aprendizado do tipo, você falou da plantação de igrejas com outras denominações. Eu recebi um convite de um amigo, pastor da IPI, para apoiar o trabalho de plantação de uma igreja, inclusive fora do país, na Espanha. E eu falei, tá bom, vamos lá. Avaliamos o projeto, enfim, apoiamos a parceria e começamos esse trabalho. Depois de 1 ano e pouco que o trabalho estava lá, eles resolveram ordenar a missionária pastora. Eu falei, se eu contar lá no meu presbitério, eu vou tomar pau. Eu falei, não, filho, vai em frente. E aí foi identificado, na cidade não existia igreja evangélica nenhuma, e surgiram 3 famílias que, por circunstâncias, mudaram-se para essa cidade, e as 3 eram batistas. Nós não tínhamos ainda colocado o nome na igreja, porque a gente estava no grupo base, aquela coisa toda. E ele me disse, pastor, eles perguntaram se não podia ser, como é que vai ser o batismo, como é que vai ser o nome da igreja. Eu falei, você põe lá, comunidade evangélica. Mas eles queriam botar batista, põe batista, não tem problema, bota o nome que você quiser lá. E nós começamos esse projeto e esse final de ano a gente organizou a igreja e a igreja está nos ajudando a plantar outra igreja no mesmo país. Batista. Batista. Pessoal que não conhece a gente. Assim como também no continente africano, nós temos uma estratégia de missões que, com exceções, com alguns países muito fechados, islâmicos, alguma coisa assim, que também enviamos pessoas para plantar, a gente sabe das dificuldades, mas em alguns países, por exemplo, da África, em algumas regiões, temos parcerias com a nossa igreja nacional, mas também tem regiões que temos parceria com os assembleianos. Então, nós enviamos pessoal para treinar, capacitar, enfim, fazer os investimentos, mas eles continuam plantando igrejas assembleianas lá, e o problema é deles, eles que se virem, e eles façam o trabalho que eles têm que fazer. Então, esse foi um aprendizado que eu diria trouxe muita alegria. A frustração e a tristeza vem a partir, tipo o exemplo que eu contei há pouco, quando você está entusiasmado com o projeto, você orou por aquele projeto, você começou aquele projeto, as coisas até estão indo bem, e aí a pessoa diz, Deus falou comigo
e eu tenho que ir para tal lugar, ou eu acho que é... E isso causa uma frustração, porque o que eu digo, ou Deus está equivocado, ou você está equivocado. Tem alguém equivocado nessa história. Mas às vezes não tem jeito, porque você não consegue lidar com a pessoa mais e a pessoa abandona, né? E isso causa bastante tristeza. E a gente não vai acertar 100%, não adianta se iludir também com isso. Projetos podem funcionar, irem até o fim, e projetos podem ser abortados, não tem jeito. A minha maior alegria nesse processo foi aprender a me regozijar com um fruto na árvore do outro. Sim, o ministério do outro está florescendo e eu me alegro por isso. Eu sei que assim a minha contribuição foi ajudar a adubar, mas o ministério dele está florescendo e eu sei que a gente teve uma participação, isso me alegra. A maior tristeza é quando eu percebo que o único interesse que a pessoa tinha era em dinheiro. O que a pessoa precisava era dinheiro. Depois que ela conseguiu o dinheiro, isso entristece, isso faz a gente sentir... Até porque eu não acredito que é o dinheiro que vai plantar a igreja. Tá? Assim, existe toda uma dinâmica muito maior do que essa. Mas a última pergunta, o pessoal quer entregar um projeto de plantação para vocês nesse meio de ano. Assim, uma pessoa quer a parceria da igreja de vocês, o que ela tem que fazer? O que ela tem que fazer para ter a sua parceria? Não, tem que falar agora, né? O pessoal estava esperando essa pergunta. Envia o projeto. E se a gente... Mas envia o quê? Só o projeto? Só o projeto. Tá. Nessa primeira pré-avaliação, e aí a gente vai fazer algumas sondagens, algumas verificações, alguns estudos também em cima disso. Se for o caso, a gente vai chamar. No meu caso, envio o projeto com a avaliação do CTPI. Essa questão é... Já faz a avaliação, sem avaliação, nem o projeto vai ser examinado. Isso vai ser bom para ele, inclusive. Independentemente de qualquer coisa. Só para ter uma ideia, quando eu fiz a avaliação e o pessoal me mostrou o resultado daquilo, eu olhei e disse, mas como é que os caras sabem? É impressionante aquilo. Você achou que a sua esposa tinha ligado antes e te dedurado, né? Ricardo, de maneira bem simples, encaminhar o projeto, como a gente tem essa exigência no nosso conselho desse processo da avaliação, ele tem que estar acompanhado, e a gente, antes de submeter o conselho, normalmente a gente marca uma conversa simples, para conhecer um pouquinho, fazer algumas perguntas iniciais, e aí submeter o projeto, melhor dizendo, ao conselho da igreja para deliberação. Existe uma vantagem, eu diria, em tudo isso que é feito como rede. Porque, por exemplo, às vezes chega um projeto que você encaminha, então eu já fico tranquilo. Há alguns processos que não vão ser observados. Por quê? Porque veio de alguém que eu já conheço e eu sei que também usa critérios de avaliação e que me deixam tranquilo. Isso poupa algum tipo de trabalho. Né? Não o acompanhamento, enfim, o envolvimento. Mas isso poupa. Então, essa rede, essa troca, a gente ouviu essa manhã, né, na conversa, olha, já foi aqui, tem alguma coisa errada. Isso ajuda. Porque nós somos enganáveis. O papel, as pessoas, às vezes tem uma performance incrível, né? Podia ser ator, não pastor ou cantador. O que o Hilder faz menção é... por exemplo, você e a sua igreja podem definir fazer parte da Rede Ressurgência. Então, você entra lá no site, você segue lá os passos e você se torna parte da Rede Ressurgência. Uma vez parte da Rede Ressurgência, todo projeto de plantação apresentado através da rede aos nossos parceiros internacionais tem que ter o treinamento e avaliação do CTPI. Tá? E aí, quando a gente recebe o projeto através de uma igreja da Rede Ressurgência,
nós vamos distribuir para os nossos parceiros internacionais e para os nossos parceiros nacionais. Agora, o plantador avulso que está assim, ele vai ficar apresentando o projeto de igreja em igreja e ficar tentando catar dinheiro. A gente não pode garantir para você que esse plantador ele está sendo ético na maneira como ele levanta o dinheiro. Agora, se ele levanta o recurso através da ressurgência, nós temos uma garantia. Ele diz, eu preciso de 100 mil, nós mandamos para os parceiros nacionais, mandamos para os parceiros internacionais, fechou 100 mil, a gente devolve para ele dizendo, meu amigo, agora você tem o recurso e você tem que seguir esse princípio. Dentre eles, relatório trimestral, mentoria mensal, e você não pode receber mais recursos sem informar os parceiros que já estão no seu projeto. Então, perceba como a ressurgência acaba sendo assim um selo de que o processo está revestido de transparência e integridade. Tá bom? Bom. Só fazer uma observação. Eu conheci, nessa viagem que a gente fez, depois eu tive outro contato com um ministério de fora, e eu ouvi de um pastor, não da nossa denominação, uma outra denominação, menonita, inclusive. Ele me disse, eu contei como são os processos de plantação, como que a gente faz essa avaliação, enfim. E ele me disse, a nossa igreja é riquíssima e ela gostaria de fazer investimentos nessa área. Ela não faz porque não existe transparência, não existe relatório, nós estamos já frustrados há algum tempo por ter feito alguns investimentos sem retorno. Então, eu creio que essa seriedade que nós aprendemos, cultivamos, praticamos no Ressurgência, no modelo que a gente prega, né, como saudável para esses processos, com muito temor de Deus, porque é difícil dizer não, é difícil falar, não, esse não vai, você não serve, aquele... é que nem discutir vocação, quem sou eu? Mas isso é extremamente saudável. Extremamente saudável. Joia, queria agradecer muito o Rafael, Hilder, Zigoff, por todos esses insights tão interessantes, obrigado mesmo. Queria chamar o João Paulo, ou quem está escalado para vir aqui à frente, enquanto vocês, o João Paulo vem aqui. Deixa eu só orientar vocês acerca de algo, né? Nós vamos, assim que o João Paulo falar aqui, nós vamos ter um break, está marcado aqui meia hora, e é muito importante a gente estar de volta daqui meia hora no máximo. Aí nós vamos ter um momento com a Márcia Delgado, da Kenston. Ela vai estar falando com a gente sobre a mobilização e cuidado de voluntários na Kenston. Só para você ter uma ideia, eu me lembro de uma das visitas que eu fiz lá, nós estávamos conversando alguns anos atrás com a pessoa responsável, e eu perguntei para ela, quantos voluntários vocês têm num final de semana aqui na Kenston? Ela falou, 2.000 voluntários. Aí eu falei, mas como vocês conseguem manter todo esse povo conectado? Ela me respondeu, voluntário que é cuidado, se engaja. Voluntário que não é cuidado, se sente usado e abandona. Assim, existe um ponto forte na Kenston, que é essa capacidade de mobilização de voluntários, e a Márcia vai estar compartilhando um pouquinho com a gente depois desse break. Mas antes, João Paulo. Olá, pessoal. Nós teremos a conferência do CTPI na última semana de agosto desse ano. E a conferência tem sido muito importante para nos equipar para a nossa missão. E de maneira muito especial para as pessoas que estão participando aqui do Summit e também para a sua equipe, nós estamos oferecendo 30% de desconto. Mas termina hoje. Então eu quero encorajá-lo a se inscrever na conferência do CTPI. Você pode parcelar no cartão de crédito. Nesse ano, a conferência acontecerá na IP Alpha. Hilder está aqui com a gente. Nós estamos preparando tudo
para que essa conferência marque a sua vida e encoraje o seu ministério. Por isso, Vocês podiam colocar aqui, ó, tem alguém lá na projeção para jogar a imagem da conferência com o QR Code? por isso eu quero encorajá-lo a usar o cupom SUMMIT30 e receber esse desconto. Valeu, pessoal. A gente se vê. Peraí. Então me dá o Apple TV. Ah, ok. Porque eu tenho uma notícia de última hora para o João aqui. Bom coffee break. Ih, cara. Acabou, gente. Vamos lá. Tá encerrado. Obrigado. Valeu.